Sabe aquela sensação de estar perdido, mesmo quando você está em casa? Aquele vazio que você tenta preencher com trabalho, com comida, com relacionamentos, mas que nunca parece desaparecer completamente. E se eu te dissesse que esse vazio começou quando você ainda era pequeno, quando você era apenas uma criança tentando entender o mundo ao seu redor? Olá, eu sou Guilherme, e hoje vamos falar sobre algo que afeta milhões de pessoas, mas que poucas compreendem de verdade. Vamos falar sobre a criança que ainda vive dentro de você. Aquela criança que nunca aprendeu a se sentir segura. Aquela criança que ainda está esperando por respostas. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem sempre depender dos outros para se sentirem bem? Por que tantos de nós buscamos aprovação constante? Por que sentimos que nunca somos suficientes? Durante anos, muitas pessoas acreditaram que isso era apenas jeito de ser. Que era personalidade. Que era destino. Eu nasci assim. Minha família sempre foi assim. É assim que as coisas são. Mas e se essas frases fossem apenas a superfície de algo muito mais profundo? E se tudo isso começasse muito antes do que você imagina? Antes de continuarmos, se você está gostando deste conteúdo, deixe seu like aqui embaixo. Isso me ajuda a continuar trazendo vídeos como este para você. E se inscreva no canal, porque nas próximas semanas vamos explorar ainda mais esse universo interior que você talvez nunca tenha visitado antes. Agora, vamos em frente. Pensa comigo. Imagine uma criança pequena. Bem pequena mesmo. Essa criança não sabe ler ainda. Não sabe escrever. Mal sabe falar direito. Mas sabe o que ela sabe fazer perfeitamente? Ela sabe sentir. Quando alguém entra no quarto dela com raiva, ela sente o perigo no ar, mesmo que ninguém diga nada. Quando a casa está em silêncio, mas é aquele silêncio pesado, ela sente que algo está errado. Quando os adultos ao redor brigam, mesmo que tentem esconder, ela sente a tensão no peito dela. Essa criança é como uma esponjinha. Ela absorve tudo. Cada emoção, cada grito, cada silêncio doloroso. Agora me responde uma coisa. Você consegue lembrar de algum momento da sua infância em que sentiu medo, mas ninguém te explicou o que estava acontecendo? Ou quando você sentiu tristeza, mas te disseram não chora, isso não é nada? Ou quando você ficou com raiva, mas te mandaram para o quarto porque criança não pode sentir raiva? Sabe o que acontece quando uma criança sente algo forte, mas ninguém a ajuda a entender o que ela está sentindo? Ela começa a desconfiar de si mesma. Ela começa a pensar, se eu estou sentindo isso, mas ninguém me dá atenção, então talvez o problema seja eu. E aí, meu amigo, minha amiga, começa o exílio. O exílio de si mesmo. A criança aprende que o que ela sente não importa. Que ela precisa olhar para fora, não para dentro. Ela aprende a ler o humor dos outros para se manter segura. Ela aprende a esquecer seus próprios sinais internos. E quando você esquece seus próprios sinais? Quando você para de confiar no que sente? Quando você aprende que sua segurança depende de agradar os outros? Você está construindo o que os especialistas chamam de codependência. Mas calma, respira fundo comigo, porque aqui vem a boa notícia. A ótima notícia, na verdade. Você não precisa continuar vivendo assim. Esse vazio que você sente, ele não é permanente. Essa necessidade de aprovação constante, ela pode ser curada. Essa sensação de estar perdido, ela tem endereço. E o endereço está dentro de você. Hoje, neste vídeo, vamos entender juntos como a criança que você foi ainda influencia o adulto que você é, porque você busca fora o que só pode encontrar dentro. E, principalmente, como você pode começar a reconectar com essa criança interior e, finalmente, se sentir em casa dentro de si mesmo. Porque, veja bem, quando você entende de onde vem esse vazio, você ganha um mapa para preenchê-lo. Quando você compreende por que busca tanto no exterior, você finalmente pode voltar para casa. Para a sua verdadeira casa, que sempre foi você. Então me acompanha até o final deste vídeo, porque eu prometo que cada minuto aqui vai te ajudar a entender melhor essa jornada. E no final, você vai ter ferramentas práticas para começar, hoje mesmo, a reconectar com quem você realmente é. Preparado? Então vamos lá. Toda criança que nasce precisa de algo muito simples, mas muito importante. Ela precisa de segurança. Não estou falando só de comida e casa. Estou falando de segurança emocional. Sabe aquela sensação de que está tudo bem? De que você pode ser você mesmo? De que suas emoções são normais e estão certas? É disso que uma criança precisa. Pensa numa plantinha pequena.
Se você coloca ela num lugar com sol, água e terra boa, ela cresce forte e saudável, certo? Mas se você coloca ela num lugar escuro, sem água, com vento forte batendo nela o tempo todo, o que acontece? Ela sobrevive, talvez, mas não cresce saudável. Ela fica torta, fraquinha, sempre tentando encontrar a luz. Com uma criança é a mesma coisa. Quando ela cresce num ambiente onde pode expressar o que sente, onde os adultos a ajudam a entender suas emoções, ela desenvolve algo precioso, autoestima interna. Ela aprende a confiar em si mesma. Ela sabe quando está feliz, quando está triste, quando está com medo. E principalmente, ela sabe que tudo isso é normal e está bem. Mas sabe o que acontece quando o ambiente não é seguro? Quando há violência em casa. E aqui, presta atenção, porque violência não é só bater. Violência pode ser gritos constantes, silêncios que machucam, palavras que diminuem, olhares que julgam, frieza quando a criança precisa de acolhimento, substâncias que alteram o comportamento dos adultos, atmosfera de medo e tensão constante. Quando uma criança vive nisso, ela faz o que qualquer ser humano faria para sobreviver. Ela para de olhar para dentro e começa a olhar apenas para fora. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. Imagine que toda manhã, quando você acorda, você precisa descobrir como está o humor da casa hoje. Se os adultos estão calmos, você pode relaxar um pouco. Se estão tensos, você já sabe, precisa desaparecer, ficar quieto, não fazer barulho. Você vira um detetive do humor dos outros. Agora, aqui está o problema. Enquanto você está tão ocupado lendo os outros, checando se estão felizes ou bravos, tentando se ajustar para não causar problemas, você esquece de checar você mesmo. Como eu estou me sentindo? O que eu preciso? Quem eu sou? Essas perguntas vão ficando sem resposta, porque você está ocupado demais sobrevivendo. E tem outra coisa importante que uma criança precisa aprender: a diferença entre pensamentos e sentimentos. Isso pode parecer complicado, mas é bem simples. Um sentimento é algo que você sente no corpo. Medo faz o coração acelerar. Tristeza faz o peito apertar. Alegria faz você se sentir leve. Já um pensamento é algo que você pensa na cabeça. Acho que vai dar errado. Eu não sou bom o suficiente. Ninguém gosta de mim. A criança precisa de ajuda para separar essas duas coisas. Porque às vezes ela sente medo, mas não sabe que é medo. Ela só sabe que algo está estranho. Ou ela sente tristeza, mas ninguém nunca chamou aquilo de tristeza. Então ela cresce sem nome para o que sente. Imagine você tentando encontrar uma rua, mas nenhuma rua tem placa com nome. Complicado, né? É assim que uma criança se sente quando ninguém a ajuda a nomear suas emoções. Ela fica perdida dentro de si mesma. E quando você não sabe nomear o que sente, você também não sabe o que fazer com aquilo. Aí você vai crescendo, mas por dentro, continua aquela criança confusa, sem saber exatamente o que está acontecendo com ela. Agora vamos falar sobre algo muito importante: autoestima. Mas não aquela autoestima de acredite em si mesmo que você vê em camiseta. Estou falando de autoestima que vem de dentro, que não depende de ninguém te elogiar, que não depende de você ser perfeito, que simplesmente existe porque você sabe quem você é. Quando uma criança cresce num ambiente saudável, ela desenvolve isso naturalmente. Ela sabe que é valiosa simplesmente por existir, não porque tirou nota boa, não porque se comportou direitinho, mas porque ela é. Simples assim. Mas quando uma criança precisa buscar segurança e validação lá fora, algo triste acontece. Ela perde a conexão com essa autoestima interna. É como se ela tivesse uma luzinha dentro dela, mas alguém foi apagando, 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 até que ela esqueceu que a luz estava lá. E aí, o que ela faz? Ela passa a vida toda procurando essa luz nos outros. No chefe que a elogia, no parceiro que a valida, nos amigos que a aprovam, nas redes sociais que curtem suas fotos. E toda vez que alguém acende essa luz de fora, ela se sente bem por um momento. Mas é temporário. Porque a luz de fora não fica. Só a luz de dentro fica para sempre. Mas ela esqueceu que tinha uma luz de dentro.
E é aqui que entra algo que você talvez já tenha ouvido falar: codependência. Essa palavra parece complicada, mas vou te explicar de um jeito bem simples. Codependência é quando você depende dos outros para se sentir bem consigo mesmo. É quando você precisa que alguém te diga que você está certo. É quando você só se sente valioso se estiver ajudando alguém. É quando você não sabe mais onde você termina e o outro começa. John Bradshaw, um autor muito importante que estudou isso, disse algo mais ou menos assim: a codependência é um sintoma da criança interior ferida. Sabe o que isso significa? Que quando você age de forma codependente, você não está agindo como adulto. Você está agindo como aquela criança que nunca teve suas necessidades atendidas. Aquela criança que aprendeu que para ser amada, precisava agradar. Aquela criança que descobriu que para ser segura, precisava ler o humor dos outros. Aquela criança que nunca ouviu: você é importante. O que você sente importa. Você pode ser você mesmo. Essa criança cresceu. Virou um adulto. Mas por dentro, ainda está procurando o que nunca recebeu. E olha que coisa interessante. Quando alguém é codependente, isso mostra duas coisas. Primeiro, as necessidades da infância não foram atendidas. Segundo, a pessoa não sabe quem ela é. Porque se você passou a infância inteira focado nos outros, você nunca teve tempo de descobrir você mesmo. Você virou especialista em ler as pessoas. Mas esqueceu de ler você. Tem uma frase que eu acho muito forte e muito verdadeira: exilada de si mesma. Já pensou nisso? Viver exilado de você mesmo? É como se você tivesse sido expulso da sua própria casa. E agora você fica vagando, procurando um lugar para pertencer, sem perceber que o único lugar que você realmente precisa encontrar é você mesmo. Muitas pessoas vivem assim a vida toda. Elas trabalham demais, se relacionam demais, se ocupam demais. Tudo para não ter que sentar em silêncio e perceber: eu não sei quem eu sou. Porque quando você para, quando fica em silêncio, quando não tem ninguém para agradar ou problema para resolver, você sente o vazio. Aquele vazio que sempre esteve lá, esperando ser preenchido. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Esse vazio não é um buraco que você precisa tapar com coisas de fora. Esse vazio é um espaço que está esperando você voltar para casa. É o lugar onde aquela criança ainda está sentada, esperando que você finalmente preste atenção nela. Esperando que você diga: eu te vejo. Eu te ouço. Você importa. Então, como a gente faz para voltar? Como a gente reconecta com essa criança interior? Como a gente finalmente aprende quem somos? Primeiro, você precisa entender: não é culpa sua. Se você é codependente, se você busca validação externa, se você não sabe bem quem você é, isso não é porque você é fraco ou errado. É porque você fez o melhor que podia com o que tinha na época. Você sobreviveu. E sobreviver já é uma vitória. Segundo, você precisa começar a olhar para dentro. Eu sei que pode parecer assustador no começo. Porque você passou tanto tempo olhando para fora que voltar para dentro parece estranho. É como entrar numa casa que ficou fechada por anos. Tem poeira. Tem escuro. Tem coisas que você esqueceu que existiam. Mas também tem tesouros. Tem você. O verdadeiro você. Aquele que sempre esteve lá, esperando. Terceiro, você precisa aprender a nomear seus sentimentos. Quando você sentir algo, pare e pergunte: o que estou sentindo agora? Não o que você pensa. O que você sente. Está no peito? Na barriga? Na garganta? É pesado? É apertado? É quente? Aos poucos, você vai aprendendo a linguagem do seu corpo. E quando você aprende essa linguagem, você começa a se entender. E quando você se entende, você começa a confiar em você. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos de como isso aparece no dia a dia. Imagine que você está numa reunião de trabalho. Alguém faz uma crítica ao seu projeto. Se você está exilado de si mesmo, o que acontece? Você imediatamente sente um aperto no peito, mas nem percebe. Você só percebe que precisa se defender, explicar, justificar. Ou então você concorda com tudo, mesmo achando que a crítica não faz sentido. Porque você aprendeu que sua segurança depende de agradar os outros.
Mas se você está conectado com você mesmo, você pode fazer diferente. Você sente o aperto no peito e reconhece: ah, estou sentindo medo de ser rejeitado. E aí você respira fundo e pergunta para você mesmo: essa crítica faz sentido? Tem algo útil aqui? Você consegue avaliar a situação com clareza, porque não está reagindo automaticamente. Você está respondendo conscientemente. Vê a diferença. Outro exemplo. Imagine que você está num relacionamento. Seu parceiro ou parceira chega em casa de mau humor. Se você está exilado de si mesmo, o que acontece? Você imediatamente pensa: fiz algo errado? Ele está bravo comigo? O que eu faço para consertar? Você assume que o humor dele é responsabilidade sua. Mas se você está conectado consigo mesmo, você pode perceber: ele está de mau humor. Isso não tem a ver comigo. E você pode perguntar, com calma: está tudo bem? Quer conversar? Sem assumir a responsabilidade pelos sentimentos do outro. Porque você sabe onde você termina e o outro começa. Muitas pessoas já estudaram isso. John Bradshaw, que eu mencionei antes, dedicou a vida a entender a criança interior ferida. Ele dizia que a maioria dos problemas dos adultos vem de necessidades não atendidas na infância. Não porque nossos pais eram ruins, mas porque eles também eram pessoas, com suas próprias feridas, fazendo o melhor que podiam. Alice Miller, outra estudiosa importante, falava sobre como a criança precisa ser vista. Não só fisicamente vista, mas vista de verdade. Vista nas suas emoções. Vista nas suas necessidades. Vista na sua essência. Quando uma criança não é vista, ela aprende a se esconder. E passa a vida toda escondida, até de si mesma. E tem também Pia Mellody, que estudou profundamente a codependência. Ela explicava que pessoas codependentes têm dificuldade em 4 áreas: saber quem elas são, cuidar de si mesmas, vivenciar sua realidade, ser dependentes de forma saudável, ou seja, pedir ajuda quando precisa, mas sem se perder no outro. Tudo isso volta para o mesmo ponto. Quando você não teve um ambiente seguro na infância, você não desenvolveu essas habilidades naturalmente. Mas a boa notícia: você pode aprender agora. Olha, eu sei que isso tudo pode parecer pesado. Pode ser que você esteja se reconhecendo nessas coisas que falei. E pode ser que esteja sentindo tristeza, ou até raiva. Está tudo bem. Tudo o que você está sentindo é válido. Mas eu quero que você saiba uma coisa muito importante. Você não precisa continuar vivendo assim. Aquela criança que ficou ferida lá atrás, ela ainda está dentro de você. E ela está esperando que você, o adulto que você se tornou, finalmente cuide dela. Você não pode mudar o passado. Você não pode fazer seus pais serem diferentes. Você não pode apagar o que aconteceu. Mas você pode fazer algo ainda mais poderoso. Você pode ser para você mesmo o adulto que você precisava quando era criança. Você pode olhar para aquela criança interior e dizer: eu te vejo. O que você sente importa. Você é suficiente. Você não precisa agradar ninguém para ser amado. Você pode ser você mesmo. E aos poucos, com paciência e gentileza, você vai trazendo essa criança de volta. Você vai reconectando com você mesmo. E sabe o que acontece quando você faz isso? Aquele vazio começa a se preencher. Não com coisas de fora, mas com você. Com a sua presença. Com a sua essência. Com a luz que sempre esteve lá, esperando ser acesa novamente. Então, o que você pode fazer hoje, agora mesmo, para começar essa jornada? Vou te dar 3 coisas bem simples. Primeira coisa, reserve 5 minutos do seu dia para ficar em silêncio. Sem celular, sem TV, sem distração. Só você e você. E nesse silêncio, faça uma pergunta simples: como estou me sentindo agora? Não precisa ter resposta certa. Só perceba o que vier. Segunda coisa, comece a nomear seus sentimentos. Durante o dia, sempre que algo acontecer, pause por um segundo e identifique: estou sentindo alegria. Estou sentindo medo. Estou sentindo frustração. Pode parecer bobinho no começo, mas isso é você aprendendo a língua do seu interior. Terceira coisa,
Pratique se perguntar: o que eu preciso agora? Não o que o outro precisa. Não o que seria educado. Não o que você deveria precisar. Mas o que você, genuinamente, precisa naquele momento. Pode ser descanso. Pode ser um abraço. Pode ser silêncio. Pode ser conversa. O que for. Está certo. Porque você está aprendendo a se colocar em primeiro lugar. Não de forma egoísta, mas de forma saudável. Você está aprendendo que suas necessidades importam. Você merece se conhecer. Você merece se encontrar. Você merece voltar para casa, a casa que é você mesmo. E eu sei que pode parecer um caminho longo. Talvez você esteja pensando: por onde eu começo? Começa por aqui, por esse vídeo, por essa decisão de olhar para dentro, por essa coragem de reconhecer: eu me perdi, mas posso me encontrar. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixa um like aqui embaixo. Isso me mostra que esse conteúdo está fazendo sentido para você. E se inscreve no canal, porque vamos continuar explorando esses temas. Vamos falar sobre autocuidado, sobre limites saudáveis, sobre como construir relacionamentos de verdade quando você finalmente se conhece. Deixa nos comentários: qual parte deste vídeo mais tocou você? Você se identificou com algo específico? Eu leio todos os comentários, e às vezes suas palavras se transformam em próximos vídeos. Antes de você ir, quero deixar você com uma última reflexão. Aquela criança que você foi, ela nunca te abandonou. Ela está lá, dentro de você, esperando. Esperando que você pare de correr. Que você pare de buscar fora. Que você finalmente volte para casa. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você finalmente se encontra, quando você finalmente reconecta com você mesmo. Você não apenas cura você. Você muda a forma como se relaciona com todo mundo ao seu redor. Você para de depender das pessoas de forma doentia. E começa a se relacionar de forma saudável. Você para de buscar alguém para te completar. E começa a compartilhar a pessoa completa que você já é. Isso é liberdade. Isso é paz. Isso é voltar para casa. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado por ter a coragem de olhar para dentro. A jornada mais importante da sua vida é a jornada de volta para você mesmo. E você acabou de dar o primeiro passo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, seja gentil com você. Você merece.